E assim como estamos em pé, irmãos, desejo introduzir-vos o título da mensagem, da última mensagem da Palavra de Deus do ano 2023, irmãos, e tenho intitulado este sermão, O Contentamento. Diga comigo, o contentamento. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, na bendita Palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 6, novamente, primeira a Timóteo, capítulo 6, versículo 6, para aqueles que não têm Bíblia, está aí no ecrã, irmãos, o versículo é muito breve e diz assim, no nome de Jesus Cristo: é grande ganho a piedade com contentamento. Por que não lo leem junto comigo, irmãos, todos a coro? É grande ganho a piedade com contentamento. Amém. Todos fiquem sentados, irmãos, dizendo obrigado, Senhor, pela tua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesta escritura, irmãos, o apóstolo Paulo nos fala da soma ou combinação de dois elementos que são vitais para a vida do cristão, a saber, a soma de duas coisas, de duas virtudes que juntas são, mais uma vez, de grande ganho, são de um lucro importante. En el español a palavra lucro não se escucha muy bien, mas em português lucro é uma boa palavra. E o apóstolo Paulo, irmãos, está a mencionar aqui dois elementos. Vai repetir comigo: piedade e contentamento. E vamos definir cada um, irmãos, começando pela piedade. É claro, estamos a falar de piedade cristã, piedade bíblica, que é um requisito básico da vida cristã, da salvação, da fé cristã. E significa, ou quer dizer, respeito profundo pelas coisas de Deus. Que é piedade, irmãos? É respeito profundo pelas coisas de Deus. Portanto, um crente piedoso, também podemos chamá-lo temeroso ou temente de Deus, de acordo com as Escrituras, é uma pessoa que respeita a Deus e, portanto, obedece a Deus, porque respeito e obediência vão pegados da mão, irmãos. E, como resultado disso, ele respeita também todas as coisas que têm a ver com Deus. Todas as coisas que pertencem a Deus. Na Bíblia encontramos vários exemplos de pessoas piedosas, de homens e mulheres piedosos, tementes de Deus. Um dos que ressalta mais é Job. De facto, literalmente, a Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Job que ele era um homem piedoso e temente de Deus. A Bíblia também nos apresenta Abraão como um homem temeroso de Deus, Ana, a mãe do profeta Samuel, o próprio profeta Samuel, David, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, os dois, o profeta do Velho Testamento e também o sacerdote pai de João Batista, também diz a Bíblia que era um homem piedoso, que era um homem temeroso de Deus. A sua mulher Elizabeth, da mesma maneira. E o que dizer dos apóstolos João, Paulo, e Tiago e muitos outros irmãos? Todos eles levaram uma vida piedosa, o que significa que eles viveram uma vida de santidade. Diga santidade, sem a qual ninguém
pode ver a Deus. Mas como eles viveram assim, em santidade, em obediência, em piedade, em temor de Deus, eu não tenho qualquer dúvida de que eles agradaram a Deus, irmãos. Eu quero perguntar nesta noite, quantos também gostavam de agradar a Deus? Amém, irmãos? Quantos querem, no ano que começa, dentro de poucas horas, começar a levar uma vida mais piedosa do que levaram até agora? Por exemplo, uma vida de mais oração, uma vida de mais santidade a Deus, de mais temor de Deus. Quantos querem, irmãos? Quantos querem agradar a Deus no ano 2024? Eu quero, irmãos. E poderíamos ficar neste tema, porque é um tema importante. Poderíamos falar horas e horas sobre o tema da piedade, irmãos, porque isto é algo muito necessário, além de belo, além de formoso, além de inspirador. Mas, irmãos, neste último serviço do ano, eu levo já muito tempo à espera de falar deste tema. De facto, irmãos, eu penso que já tinha anos a esperar para falar-vos deste tema. Eu quero focar-me, quero que nos concentremos, irmãos, no segundo assunto, que é o assunto do contentamento. Mais uma vez, alguém diga contentamento. Porque, irmãos, a piedade é muito importante, é algo muito bom, é algo muito necessário, mas ela não está completa se não vai acompanhada do contentamento. E aproveito que falei de do Zacarias e da Elizabeth, porque a Bíblia diz que eles eram piedosos, mas não eram felizes. E talvez alguém sabe porquê. É porque eram inférteis, não tinham filhos, eram estéreis. E embora, irmãos, esse não é o tema, poderíamos falar também disso, de evangelismo, etc, etc. Mas a coisa, irmãos, é que por muita piedade, por muita santidade, por muita obediência que nós tenhamos, se não acompanhamos isso com contentamento, então, irmãos, o nosso potencial, a nossa força espiritual é muito limitada. A Bíblia fala, por exemplo, em que o gozo de Deus, a alegria do Senhor é a nossa, o que, irmãos? Já cantamos? É a nossa força, é a nossa fortaleza. E ter contentamento, irmãos, é igual de importante que ter santidade. Eu conheço muitos santos ágrios. Se diz assim em português? Não. Vou trocar então. Eu conheço muitos santos amargos. Perceberam agora? Assim como uma rodalha de limão. Sim? Eles não têm qualquer contaminação, irmãos. Mas, à mesma vez, não têm qualquer satisfação ou alegria na vida. Os seus rostos costumam estar sérios, não conseguem sorrir, não conseguem ser simpáticos, irmãos, porque não têm contentamento. E o que é o contentamento, irmãos? Basicamente, porque eu sei que estão à espera da segunda definição, contentamento, irmãos, consiste na aceitação da vontade de Deus em todas as áreas da vida. Vou repeti-lo. Contentamento consiste na aceitação da vontade de Deus em todas as áreas da vida. Em outras palavras, irmãos, ter contentamento é viver satisfeito com aquilo que Deus nos dá. Satisfeitos, contentes. Nesta semana eu partilhei um pensamento porque estava a escrever esta mensagem. E eu citava o livro de Hebreus, não me lembro o versículo, mas está aí no capítulo 4 de Hebreus, se não estou errado. Porque o escritor diz que os nossos costumes devem ser sem avareza. E que devemos estar contentes com o que temos. Então, irmãos, como podemos ver, não é apenas uma sugestão, não é apenas um conselho, é um dever, é uma obrigação, como cristãos, nós estar contentes. Amém, irmãos?
contentes com o que Deus nos dá. Porque, irmãos, e todos sabemos isto, alguém pode ser muito abençoado por Deus e não percebê-lo. Alguém pode ter muitíssimas coisas dadas por Deus e mesmo assim não estar contente. Aleluia. A mesma vez, irmãos, alguém pode ter pouco ou nada e ainda assim viver contente. Quantos sabem do que eu estou a falar? É uma paradoxa. É algo paradoxal, irmãos, e até ilógico que eu estou a apresentar, mas acontece, irmãos, que o contentamento para algumas pessoas é como esse coelho e o cão vai detrás dele e nunca o alcança porque resulta que o coelho é mecânico. Já viram essa corrida que há? Porque é uma corrida de cães galgos, né? E eles estão a correr, mas nunca alcançam o coelho porque é mais veloz do que eles. E há pessoas que assim vivem a vida, irmãos, e nunca estão contentes. Quantos conhecem uma pessoa assim? Aleluia. Alguém teve a tentação de fazer assim, né? De assinalar para si próprio, pois pode. Se gosta de fazer um exercício de sinceridade, irmãos, acontece que o contentamento não é tão fácil assim de alcançar como poderíamos supor, irmãos. Porque, e alguém estará a perguntar-se por que é difícil. Eu vou dizer, irmãos, porque o contentamento é algo espiritual. Amém? É um bem-estar que não pode ser produzido por coisas da carne, por coisas da vida, mesmo que sejam as melhores coisas. E é por isso que tanta gente rica suicida-se. Quantos veem notícias, irmãos? Um ator sul-coreano suicidou-se dentro do seu carro nesta semana. Ele tinha ganho prêmios, irmãos, com o filme, mas não foi suficiente, porque o contentamento, irmãos, é algo espiritual. Muitas vezes os irmãos mais contentes não são os irmãos mais prósperos financeiramente, não são os irmãos que têm progredido mais nas diferentes áreas da vida, mas são os irmãos mais simples. Dito isto com muito respeito, são os irmãos, são as pessoas que levam vidas mais simples. Algum sinônimo para isso, irmãos? Pronto, não me ajudem tanto, irmãos. Vidas humildes, sim, vidas não complicadas, irmãos. E essas pessoas, às vezes sem títulos universitários, sem bens materiais, no entanto, irmãos, têm contentamento. Por quê, irmãos? Pois não é um assunto da carne, é um assunto do Espírito. Por outra parte, irmãos, as pessoas avaras, as pessoas egoístas, as pessoas ingratas, as pessoas orgulhosas, as pessoas invejosas, nunca podem experimentar o contentamento, por muito que elas consigam alcançar, irmãos, porque elas sempre querem mais. Quantos sabem do que eu estou a falar? Não é suficiente com o que têm, querem o que o outro tem também. Querem as posses do outro, querem as posições dos outros, os cargos dos outros, as amizades dos outros, querem a forma de ser do outro, querem o dinheiro do outro, querem a cor de pele do outro. E nunca estão contentes com o que já têm. Vão pela vida, irmãos, em uma corrida frenética. Talvez alguém correu assim este ano, freneticamente, irmãos, querendo alcançar coisas, querendo possuir coisas que muito provavelmente nem sequer eram para ele ou para ela, irmãos, ou coisas que talvez pudessem ser alcançadas se estas pessoas deixassem de lutar por elas da maneira em que estão a lutar. E aí há outra paradoxa, irmãos, porque Cristo disse que se alguém lutar, se alguém
alguém ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que estiver disposto a perdê-la por causa dele, a achará. Quantos dizem amém à palavra de Deus? Mas estas pessoas, irmãos, ambiciosas, que nunca podemos vê-las contentes, irmãos, são exatamente o oposto do que a palavra de Deus está a dizer. E são pessoas dominadas por uma questão que sempre está como um zumbido, como um barulho na sua vida, nas suas conversas. E tu podes identificar pessoas assim porque a conversa delas sempre gira em torno às coisas que podem ser compradas, que podem ser adquiridas. Às vezes vêm à igreja, às vezes até convertem-se a Cristo, mas, por exemplo, não gostam de um sermão como este. Eles prefeririam um sermão que falasse da prosperidade, prefeririam um sermão que falasse das promessas divinas sobre bênçãos materiais. Talvez prefeririam ouvir a outra pessoa, uma influencer da net, do YouTube, que falasse destas coisas. E vou dizer uma coisa também, irmãos. Quando uma pessoa é assim, às vezes até consegue o que quer e até tem influência, porque a sua linguagem é muito popular nestes dias. A maioria da gente lhe gosta falar assim, irmãos, pensar assim. Mas eu quero dizer uma coisa: não posso ir esta noite para o meu descanso sem deixar uma advertência. Muito cuidado com pessoas assim. Porque assim como Caim, que teve ciúmes do seu irmão Abel, assim como Saul, que perseguiu a David porque o invejava. Se lembram, irmãos, da história? Assim como Judas, que traiu o seu mestre por um pouco de dinheiro, irmãos. Estas pessoas que cometem este grande erro de nunca estar contentes, elas são capazes de cometer muitos pecados e até mesmo maldades. Porque, y lo voy a decir en español, hermanos, el descontento es un muy mal consejero. Y lo voy a repetir: el descontento, la inquietud, el no poder sentirse bien, el no poder sentirse feliz, es algo muy peligroso, hermanos. E a razão disto que estou a falar, irmãos, é que estas pessoas não estão a ser dirigidas, não estão a ser orientadas pelo Espírito Santo, mas pelos seus apetites carnais. Apetites carnais. São pessoas que não entendem, que não compreendem aquilo que eu já disse, e é que o contentamento é algo espiritual. Diga espiritual, irmãos. Em outras palavras, o contentamento não é algo emocional, não é algo dos nossos sentimentos, não tem nada a ver com isso. O contentamento, irmãos, não pode ser humano, não pode ser das nossas emoções ou sentimentos, porque essas coisas, emoções e sentimentos, dependem das circunstâncias da vida, e o contentamento não. Quando somos maltratados, por exemplo, ou quando sofremos uma injustiça, ou quando vemos qualquer situação que não é boa, irmãos, ou vivemos uma situação assim, as nossas emoções, os nossos sentimentos vão ditar-nos que devemos estar tristes. Mas o contentamento que é de Deus, irmãos, pode manter-se ainda em situações assim. Quantos dizem amém? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele aprendeu, irmãos, a manter-se feliz e sentir-se satisfeito, não só na abundância que ele já teve também, mas na escassez também. O apóstolo Paulo praticou o contentamento, porque o contentamento é uma disciplina também. Mesmo
quando ele perdeu tudo, irmãos. E ele perdeu tudo mais de uma vez. Lhe aconteceu imensas vezes, irmãos. Até perdeu a vida numa ocasião. Há quem crê que ele morreu apedrejado lá em Listra. E esteve no terceiro céu. Ele fala disso numa das suas epístolas. E depois voltou. Quantos se lembram da história aí em Atos 17? E a seguir, irmãos, de ser apedrejado e ressuscitar, ele volta para a cidade e volta a pregar o Evangelho. Não teve medo, não duvidou, não recuou, porque ele trazia, irmãos, algo que às vezes, quando eu falo com a minha esposa, com a minha família, eu chamo de um motorzinho que nunca se detém. Pode estar tudo mal, irmãos, e aparentemente nada estar a sair bem, mas está esse motorzinho a trabalhar, aleluia. Ele não nos deixa desesperar-nos, ele não nos deixa desanimar-nos, não nos deixa deter-nos, nem muito menos recuar. Estou a falar da força do contentamento. Aleluia. E o apóstolo Paulo sabia disso, irmãos, porque ele o tinha experimentado, ele o vivia, e é por isso que ele podia oferecer nas suas cartas conselhos tais como: regozijai-vos no Senhor sempre. Se lembram, irmãos, dessa mensagem? Há alguns meses. Ou, por exemplo, dizer: estai sempre alegres, orai sem cessar. Ou dizer aos coríntios: gozosos na esperança e sofridos na tribulação. Oh, glória a Deus. Como é possível conseguir isso, irmãos? Alguém quer saber a receita? Pronto, vou pregar para outro lado. Quem quer receber a receita para estar contente, ainda que as coisas não possam estar pior? Pois está na Bíblia, irmãos. E se está na Bíblia, então é algo possível, irmãos. E é possível porque o contentamento é uma decisão que nós tomamos. Alguém diga: que eu tomo. O contentamento, irmãos, está na Bíblia. Volto a dizer, não é uma emoção, não é um sentimento, não é um patamar da vida, não é uma estação, irmãos, da nossa viagem. É um estilo de vida. Oh, aleluia. Não sei tu, mas eu quero esse estilo de vida para mim. O contentamento, irmãos, é o resultado de um ajuste geral da nossa vida. Sobretudo, um ajuste das expectativas que nós temos. Um ajuste de las expectativas que nosotros manejamos. E isto é algo muito importante, irmãos, porque o contentamento nunca virá mediante o cumprimento das nossas expectativas ou metas pessoais, geralmente metas egocêntricas. O contentamento, irmãos, não tem nada a ver com alcançar alvos, com obter coisas na vida. Pessoas que têm obtido uma taça de campeão, uma medalha de honra, que têm alcançado X ou Y coisa, irmãos, na vida, muitas vezes, depois disso, têm-se tirado a sua própria vida, porque chegaram aí pensando que isso faria com que se sentissem felizes e comprovaram que era tudo o contrário, irmãos. Quantos sabem do que eu estou a falar? O contentamento, irmãos, não chega assim. O contentamento chega a nós quando sentimos a paz, a tranquilidade, a certeza, a confiança, a alegria de saber que estamos a viver no centro da vontade de Deus, quanto ao que temos e quanto ao que nos acontece. E pode acontecer qualquer coisa, irmãos. Se lembram da barca em meio da tempestade? E Cristo ia nela, irmãos, e Cristo estava a dormir. Todo mundo preocupado, assustadíssimo, e Cristo deitado, dormindo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia que ele estava no centro da vontade de Deus nesse momento. E quando estamos assim, quando vivemos assim, nada mal pode acontecer-nos. Não acredita?
nada mal pode acontecer-nos. Nada. E não interessa, irmãos, se temos muito, se temos pouco, ou não temos nada, como Cristo, que não teve nada, irmãos. Não interessa se o que está a acontecer é agradável ou não é agradável. Se temos contentamento, irmãos, tudo está bem, tudo estará bem. Olha para alguém e diz-lhe, tudo estará bem. Díselo en español si quieres, todo estará bien. Mas para que isso seja assim, irmãos, temos que aprender o contentamento. E a minha pergunta é, quem é que quer aprender o contentamento? Quem é que quer viver o contentamento? E a pergunta mais importante, como é que podemos alcançá-lo? Pois, eu tenho algumas dicas, irmãos. O contentamento obtém-se como resultado do desenvolvimento da maturidade cristã, da maturidade espiritual. Portanto, vou dizer assim, irmãos, um cristão maduro é um cristão que está satisfeito. É um cristão que está feliz. É um cristão que vive entusiasmado. Vocês sabiam que entusiasmo significa ter Deus dentro? Se um cristão é espiritualmente maduro, ele tem Deus. E se ele tem Deus, ele está feliz. É um cristão sorridente. Eu vou pedir aos homens sorrir neste momento. Perderam o concurso, irmãos. Aleluia. Uma cristã sorridente. Eu vou pedir às irmãs sorrir. Ganharam as irmãs por muito, irmãos. Um cristão maduro, irmãos, é um cristão agradecido. Um cristão maduro, irmãos, é um cristão positivo. É um cristão amável. Aleluia! É um cristão que tem bons modos. O que mais poderíamos dizer? O microfone está conectado, irmãos. O que é um cristão maduro, um cristão contente? O que é? Alguém diga qualquer coisa. É um cristão que nunca fica calado. Aleluia. Pronto, irmãos, a ideia já está, né? Por outro lado, irmãos, quando pomos expectativas muito altas no horizonte, quando temos expectativas que são um pouco realistas ou nada realistas, irmãos, o que vamos conseguir é frustração, o que vamos sentir é tristeza constante, irmãos. E não sei quantos irão sentir-se identificados, eu me sinto identificado, vamos estar constantemente queixando-nos por tudo, de todos. Uma pessoa que sempre está à espera de demasiadas coisas da vida, irmãos, é uma pessoa que sempre vê o limão verde na árvore de limões maduros, é uma pessoa que sempre vê o copo médio vazio. Quem é assim aqui? Que sempre está a ver os defeitos dos outros. E é estranho porque nunca vê os seus próprios defeitos, mas vê os defeitos dos outros. Que não é capaz de ver virtudes em outras pessoas. Quantos acham que há irmãos aqui que têm imensas virtudes? Há irmãos que estão a fazer assim com o cotovelo. Não sei se é porque a palavra... Mas, irmão, por que custa-nos tanto ver coisas boas dos demais? Olha para o teu vizinho, um momento. Se é o teu marido, se é a tua mulher, o teu filho, olha para ele. Olha que formosa pessoa tens ao teu pé. Sim ou não, irmãos? Não olhem para a frente, olhem para o lado. Porque...
Irmãos, o crente que nunca está contente necesita ajustar as suas expectativas a baixa. Se lo voy a decir en español, tiene que ajustar sus expectativas a la baja. O crente que nunca está contente precisa de entender que este é um mundo imperfeito, que esta é uma criação caída, que este é um planeta que ainda está sob maldição, ainda, por pouco tempo, glória a Deus. Que nada na vida é perfeito, irmãos, nada. Que ninguém é perfeito, alguém tem que dizer amém. E a Bíblia, irmãos, a qual é verdade, a qual é a palavra de Deus, diz que todos pecamos e que todos ofendemos. Preste cuidado, muitas vezes. Quantas vezes ofendemos, irmãos? Muitas vezes. Diz mais, diz que neste mundo todos vamos ter o que, irmãos? Aflição. Aflição. Fecha os teus olhos, irmão, irmã, e aceita isto. Assume isto. É mais, vou dizer, desfruta isto. Mas pastor, como eu posso desfrutar dos problemas? Oh, irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas da vida cooperam, ajudam para o nosso bem. Todas. Ainda as piores. Já falei de Judas Iscariotes, ajudou a Cristo a chegar à cruz, irmãos. Temos que aprender no 2024 a tirar o precioso do vil. Temos que aprender, irmãos, necessitamos entender como é possível examiná-lo tudo e reter apenas aquilo que é bom e o outro deixá-lo continuar. E quando nós começamos a agir assim, a pensar assim, a falar assim, irmãos, na nossa vida começa a nascer o contentamento. Aleluia. E quero terminar, irmãos, com algumas dicas, porque esta mensagem não estaria completa se eu não deixasse algum conselho prático também. Mas antes de deixar uma dica sobre como fazer com que o nosso contentamento cresça, seja cultivado cada dia, porque é assim que deve ser, irmãos. Eu vou dizer uma coisa que não devemos fazer se queremos cultivar o contentamento. Está pronto, irmão? Irmãos, no 2024 já não percamos nosso precioso tempo a fazer scrolling nas redes sociais. Quantos sabem do que eu estou a falar? Ou assim também agora? Que prática tão prejudicial. Alguém tem que dizer amém. Que prática, irmãos, tão venenosa. Navegar nas redes, nos estados de WhatsApp. Aleluia. Irmãos, fazer isto é colocarmos-nos nós próprios, assim como colocar um animal de estimação perante um frigorífico com a sua porta aberta, cheio de comida, irmãos. Deixa ali um cão. Nós temos um vizinho que tem um gato. Não sei se alimenta o gato, que mas eu enviei para o irmão o vídeo. Sempre está a pedir leite na nossa casa e damos leite para ele. Mas eu não vou abrir o frigorífico para esse gato. Percebe, irmão? Tiveste um dia ruim. Talvez discutiste com a tua esposa, com o teu esposo. Foste maltratado no trabalho. Não cobraste o montante que esperavas cobrar, ou não cobraste no dia que esperavas cobrá-lo. E então chegas, e às vezes nem esperas chegar, vens no comboio, vens no autocarro, e entras no Facebook, entras no Instagram,
e te deparas com um monte de gente a sorrir para a câmara, né? Feliz, supostamente não acreditas em tudo o que vês e começas a ficar mal imediatamente. Nem percebes o que acontece, mas chegas à tua casa e tratas mal a tua família, estás de mau humor. Como é que dizem aqui em português? De mal feitio, zangado. En Colombia dicen aburrido. E nem sabes porquê. Nem te detens a perguntar-te porquê é que eu estou assim. Claro, estiveste a ver meia hora, 1 hora, 2 horas, pura gente sorridente, e tu tens uma bruxa aí. Não. A sogra vem? Não, também não. Sabes por que acontece, irmão? Porque, irmã Mari, peço desculpa. Porque mesmo que não queiramos, nós caímos constantemente no jogo das comparações. Quantos têm jogado esse jogo das comparações? Digam amém, irmãos. É inconsciente, irmãos, mas começamos a comparar-nos com todas essas pessoas e sempre que fazemos isso, irmãos, o nosso contentamento apaga-se. Vou colocar o bisturi mais adentro. O mesmo acontece quando vemos filmes, novelas. Ninguém vê novelas aqui, verdade, irmãos, que não? Nem tu acreditaste nesse amém. Quando vês publicidade, às vezes é inevitável. Mas reparaste já, irmãos, que as pessoas que aparecem aí nunca são feias? Todas trazem sorriso Colgate? Sim? Já reparaste, irmãos, que nunca trazem um carro batido ou com as rodas carecas? Nunca chega o recibo de energia nesse momento e têm que ir pagá-lo? Nunca têm esses problemas? Irmão, irmã, tens que sair logo que possível desse mundo de fantasia. Nesse mundo da dopamina. Nesse mundo de vaidade. Onde abundam os sonhos, abundam as vaidades, escreveu Salomão. Se lembram, irmãos? No lugar de deitar tanto tempo, irmãos, nestas coisas, na televisão, o que seja. Porque é melhor não investirmos tempo, irmãos, em estar na presença de Deus, em estar com a palavra de Deus, em alimentar e cultivar este contentamento, em ter tempo de meditação. Há quanto tempo tu não meditas na presença do Senhor? Não tiras meia hora, 1 hora? Los que tomamos mate, que nos gusta por aí irnos a un lugar, 1 hora aí. A hermana Noemí já toma mate agora também. Fazer algo, irmãos, diferente. E deixar aquilo que tu sabes que está a pagar o teu contentamento e não te sentes bem. Não és feliz e às vezes não deixas outros ser felizes também. Eu recomendo-te algumas coisas que faças neste ano 2024. Se alguém quer tirar nota, irmão. Acorda antes. Levanta-te um bocado antes, um pouco mais cedo a cada dia. Não deixes para acordar na última hora. Já sabes que vais perder o autocarro se não corres. Acorda antes. Ajoelha-te e agradece ao Senhor. Eu vou convidar alguém a levantar as suas mãos neste momento e agradecer ao Senhor. Vocês estão muito quietos, irmãos. Quantos acreditam que é importante tomar tempo a cada dia para agradecer a Deus, irmãos? Não para agradecer as corridas, nem automaticamente, sempre as mesmas coisas. Já nem pensamos o que falamos. Senhor, bendice mis pecados e perdona mis alimentos. Aleluia, 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 aleluia. Sempre repetindo a mesma coisa, irmãos, parece uma conversa de loucos. Apresenta-te ao Senhor com uma lista diferente a cada dia, porque a cada dia Deus faz coisas novas, não é, irmãos? Novas são também as suas misericórdias a cada manhã.
Glória a Deus. Todos os dias, irmãos, temos coisas que Deus faz por nós que devemos agradecer. Alguém diga: devo agradecer. Estão bem, irmãos? Já vem aí o jantar. Mas vou deixar outra dica, irmãos. Canta louvores a Deus. Pero pastor, eu sou muito desafinado, desafinada. Quantos acreditam que a Deus não lhe interessa isso, irmãos? Claro que não. Canta louvores a Deus. Canta-os na cozinha. Canta-os na ducha. Pois há que tomar banho também, de vez em quando. Canta-os no trabalho. Canta quando vens do trabalho, quando vais para o trabalho. Canta ao Senhor em qualquer lugar. Aleluia. E não tenhas medo, o que vão dizer os vizinhos, o que vão dizer os parceiros. Não tenhas medo, não te envergonhes de louvar a Deus. Eles louvam ao diabo e não têm qualquer vergonha. Aleluia, louva ao Senhor, glorifica o seu nome. Todo o que respirar, louve a Jeová. De vez em quando dá um grito de júbilo. Oh, Dios no es merecedor. Claro que sí. Aleluya. Un antiguo canto, hermanos, que aprendí cuando era jovencito. Há muito tempo, irmã Maria. Quando eu era jovem, cantavam assim na minha igreja. Alguém me disse do gozo que eles sentiam. Alguém me disse que em provas eram felizes, que hoje eram livres, que salvos eram, mas não acreditei até acontecer em mim. Se lo voy a cantar en español también. Alguien me dijo del gozo que yo sentía. Alguien me dijo que en pruebas eran felices, porque se puede ser feliz en las pruebas, que hoy eran libres, que salvos eran, mas no lo creí hasta que sucedió en mí. Aleluya. Oh. Lóvale, hermano. Regocíjate, alégrate, gózate. Llénate de contentamiento, enche-te do contentamento de Deus. Último conselho, irmãos, fiquem em pé, por favor. Último conselho antes de orarmos, irmãos, antes de vir para este altar. Aleluia. Presta cuidado, irmão. Olha com atenção. Queres contentamento na tua vida? Quantos querem? Talvez é a melhor dica de todas, esta. Busca pessoas para amar. É o último conselho. Busca pessoas para amar. Busca pessoas para servir, busca pessoas para ajudar. Não para julgar, não para criticá-las, muito menos para condená-las. Para sentir-te tu melhor do que elas. Não. Busca pessoas e fale-lhes de Jesus e da sua graça. Fale-lhes do Evangelho. Prega-lhes sobre o plano da salvação. Oferece-lhe estudos de discipulado. Oferece-lhe a tua oração, a tua intercessão. Em 2024, queres contentamento, Igreja MAP? Ganha almas para o Senhor. Não me convence, irmãos. Ganhemos almas para o Senhor. Eu asseguro-te
Le voy a hablar a los gruñones, yo incluído. Aleluia, aleluia. Eu asseguro-te, irmão, que não existe maior satisfação, maior alegria e maior contentamento na vida que ver almas sendo salvas por Cristo, por meio de ti, através de ti. Aleluia. Não há maior contentamento que esse. Glória a Deus. Glória a Deus. É a nossa missão, não é? Portanto, vou concluir, irmãos, dizendo: o maior ganho que tu poderás ter no próximo ano não será material, não será econômico, não será profissional, ministerial, nem nada do tipo. O maior ganho que tu poderás obter no 2024 é juntar a piedade com o contentamento. Praticar a piedade, não deixes a piedade que já estiveste a praticar, mas começa a praticar o contentamento que ainda te falta praticar, porque de grande ganho é a piedade acompanhada de contentamento.